deixa eu te contar uma fofoca das boas. Olha só, tinha um tal de André Fagundes, um mocinho bonito, mas mais interesseiro que mosca em feira, viu? Pois ele resolveu que ia se casar com uma velhinha rica para meter o golpe e ficar com todo o dinheiro dela. Esse André, um rapagão de 23 anos, preguiçoso que só, vivia encostado nos pais, um tremendo folgado. Quando os coitados não aguentaram mais ver aquele traste sem fazer nada da vida, botaram ele para fora e disseram: vai trabalhar, seu inútil. Aí o danado arrumou emprego numa cafeteria. Mas pensa numa criatura relaxada. Chegava tarde, maltratava os clientes e ainda fazia cara feia. Um horror. O tal do André gostava era de viver na riqueza, com roupa cara e vida de luxo. Só que o bolso, vazio. E para piorar era mão de vaca. Nunca queria gastar o dinheirinho minguado que ganhava. Sempre tentando achar quem pagasse as contas dele, mas mulher esperta não caía na lábia dele, não. Ele até tentava, mas não encontrava alguém que acreditasse nas ladainhas dele. Só que um dia, menina, olha a reviravolta. Entra no café dele uma senhora. Mas não era qualquer uma, não. Ele estava acostumado a ver trabalhadores no dia a dia, pessoas comuns que apenas pegavam seu copo de café e iam embora com pressa para seu próximo destino. Mas essa chegou num carrão, com motorista, segurança, toda arrumada, cheirando a dinheiro. A dona Regina parecia uma verdadeira rainha. Cabelo branquinho feito nuvem, arrumado num coque elegante, joias discretas, mas caríssimas, brilhando nas orelhas e nos dedos. Usava um vestido daqueles de tecido pesado, que a gente já sente o dinheiro só de olhar, e andava com uma postura tão altiva que parecia que desfilava num tapete vermelho, mesmo dentro da cafeteria simples. André, que até então servia o povo com a cara mais amarrada que saco de pão, mudou da água para o vinho. Abriu um sorriso tão falso que dava até para ver a ambição brilhando nos olhos dele, já pensando na herança, é claro. Foi só a velhinha pedir um café e um chá que o cabra se transformou, minha filha. Parecia outro homem de tão atencioso. Um cafezinho e um chazinho para o meu motorista, por favor, meu querido, pediu a dona Regina, toda delicada. Buscou tudo no mesmo minuto. Foi ele mesmo pegar o pedido. Ele estava irreconhecível, pois nunca havia feito seu trabalho de maneira tão alegre. Daí disse: pois não, minha linda. Uma dama tão charmosa como a senhora merece o melhor café da casa. Pensa numa idosa toda sem jeito, menina. A bichinha até deu uma risadinha tímida, coitada. Não sabia com quem estava lidando. Daí, no meio da conversa fiada, o safado, com aquele papo meloso, soltou: a senhora parece ser muito importante. Aposto que uma mulher como você comanda negócios enormes, disse ele com aquele olhar de cachorrinho pidão. Ela, toda orgulhosa, respondeu: eu administro umas coisinhas sim, meu filho. Coisa pequena. Foi aí que o descarado nem pestanejou, já foi logo pedindo: olha, se por acaso estiver precisando de alguém de confiança para trabalhar, saiba que eu estou disponível. Garanto que sou dedicado, viu? E a boa alma da dona Regina, inocente, tirou um cartãozinho da bolsa e entregou para ele. Aqui, meu filho. Me liga qualquer dia desses, viu? Quem sabe a gente não arruma uma vaguinha para você? Pronto. O olho do rapaz brilhou que nem farol alto em estrada de terra. Ele viu a luz no fim do túnel. Mal sabia a dona Regina que, para ele, a luzinha era o brilho do cofre dela cintilando nos olhos. Ligou no dia seguinte, foi chamado para entrevista, se fez de humilde, batalhador e focado. Essas lorotas que homem sabidinho conta. A velhinha, que era toda empresária das boas, dona de uma rede de vendas de equipamentos esportivos que valia uma fortuna, ficou até impressionada. Você acredita que aquela senhora, a dona Regina, era uma chefona das grandes? Pois é, dona de uma das maiores redes de venda de equipamento esportivo do país. Chique demais! Mas ela nunca gostou de esporte. Nem para caminhada na praça ela ia. E esse negócio nem era dela para começo de conversa. Foi tudo do marido que, coitado, bateu as botas fazia uns 13 anos. Aí deixou aquele império inteiro nas mãos dela. Agora pensa comigo. A coitada não tinha nem experiência. Mal sabia assinar um contrato direito na época. Mas, menina,
A empresa começou a bombar que foi uma beleza. Parecia que a véia tinha nascido para comandar. Todo mundo achava que ela era um gênio dos negócios. O André, esse galanteador barato aí, não sabia de nada isso. Mas bastou ele ver umas fotos velhas na parede, a dona Regina com o finado marido todo sorridente, que o bicho ligou os pontos rapidinho. Reparou que ela nem aliança usava mais e, pela carinha de vivida dela, calculou que já devia ter passado dos 70. Foi aí que o danado bolou um plano. Vou seduzir a velha, fazer ela se apaixonar e ficar rico. Só podia ser isso que passava naquela cabeça de vento dele. E pensa que ele teve peso na consciência? Nadinha. Só pensava na herança, no dinheiro, na vida boa. E olha, vou dizer, o plano parecia que ia mesmo dar certo. Nunca vi um cabra tão dedicado. Trabalhou como vendedor na loja, trouxe 2 clientões que ninguém conseguia fechar. A dona Regina, então, toda bobinha, ficou toda orgulhosa. Tanto que resolveu levar o moço para jantar, num dos restaurantes mais finos da cidade, para agradecer o esforço. Foi no tal jantar que o André mostrou que era bicho treinado. Seduziu, elogiou, contou história triste inventada, disse que veio de baixo, uma lástima. E a dona Regina, que tinha um coração mole feito pudim, se derreteu toda. Passaram a noite conversando, ela contando do tempo das vacas magras, dos perrengues que passou com o marido para levantar a empresa, das viagens pelo mundo. Ai, ai, se ela soubesse! Depois disso, começaram a sair juntos. Passeio para cá, passeio para lá. E o galã resolveu apostar tudo. Pediu a mulher em namoro. Pensa na cara dela de espanto. Quase caiu para trás. Até tentou resistir. Disse que era absurdo que chefe não podia namorar funcionário. Mas o danado era liso que nem quiabo. Falou e arrancou um sim dela. E olha... A véia foi toda animada. Achou que estava vivendo um conto de fadas, acredita? Nem se tocou que tinha alguma coisa errada. Aceitou de bom grado e foi só alegria. Aí o plano do André deslanchou de vez. Dedicava-se todo, levava a dona para conhecer lugares que ela nem sabia que existia. Mostrava um mundaréu de coisa, fazia carinho, paparicava. A senhora Regina, coitada, parecia até menina nova de tão feliz. Tava revivendo, sabe? Sentia o coração bater de novo, aquelas coisas de novela. O falecido marido dela, dizem, era meio frio. Trabalhava mais do que vivia e ainda fez vasectomia. Deixaram de ter filho e tudo. Aí, imagina a solidão que bateu quando ele morreu. A mulher mergulhou de cabeça nos negócios e esqueceu de viver. E foi nessa vibe de felicidade que a dona Regina resolveu se dar um presentinho. Coisa rara, viu? Alugou a cobertura mais chique da cidade e chamou André para passar um fim de semana lá, sem dizer o motivo. O rapaz bobão foi achando que era só um passeio, que nada. Mal chegou, a mulher levou ele para a varanda toda romântica e pediu o cabra em casamento. Você ouviu direito, minha filha. Ela pediu ele. E o infeliz, lógico, aceitou na hora, quase babando de felicidade. Só que mulher esperta que era, Dona Regina não era cega, não! Reparou que o André foi meio grosso com o funcionário do hotel que bateu na porta para dar boas-vindas. Aquilo acendeu uma luzinha vermelha no fundo da cabeça dela, mas a felicidade era tanta que ela empurrou para baixo do tapete. Na nova vida, o rapaz passou a comprar relógio caro, roupa de grife, sapato que valia o preço de um carro. A senhora Regina, que nunca ligou para dinheiro, nem reparava direito nas contas. Só que o gerente do banco dela, que era esperto, viu aquele monte de compra estranha e ligou para ela, preocupado. Foi aí que a velha desconfiou. E fez o que toda mulher esperta faz. Contratou um detetive particular. O homem seguiu o André durante semanas e quando entregou o relatório, misericórdia, era a foto dele saindo da casa da dona Regina e indo direto para os braços de outra. Ia para festas, restaurantes, tudo bancado com o dinheiro da pobre velha. Até presente caro ele comprava para amante, usando o cartão da empresa. Acredita numa coisa dessas? Imagina a decepção da dona Regina, meu anjo. Chorava de soluçar vendo as fotos e os extratos bancários. Era de cortar o coração.
Pelo jeito, ela tinha aprendido a amar o rapaz de verdade. Sabe que o amor a gente não controla. André, depois de todo aquele teatrinho de bom funcionário, foi promovido, veja você. Por conta das grandes conquistas que ele fingia para a empresa, foi transferido para uma outra filial, onde teria um cargo ainda mais importante. Iria supervisionar outros gerentes e funcionários, como se fosse um verdadeiro homem de negócios, um exemplo a ser seguido. Tudo fachada, claro. Mas a verdade, minha filha, era bem diferente da que todos acreditavam. Porque adivinha, o pilantra já não dava as caras no trabalho fazia semanas. Saía de casa de manhã cedo, todo perfumado, roupa alinhadinha, dando beijo na testa da pobre dona Regina e dizendo com a maior cara lavada do mundo: "Vou trabalhar, meu amor", como se fosse o marido dedicado que ela sonhou em ter. Só que mal virava as esquinas, o sem-vergonha já mudava o roteiro. Em vez de ir para a empresa, ia se encontrar com uma amante, uma novinha metida à besta que ele mantinha escondida de todo mundo. E não era qualquer encontrozinho, não. O descarado levava a outra para festas badaladas, para restaurantes de luxo, onde uma garfada custava mais que o salário mínimo. Tudo isso, óbvio, bancado com o dinheiro que ele arrancava da senhora Regina, sem dó nem piedade. Para piorar ainda mais a situação, André não se contentava em apenas trair a pobre idosa e viver a vida boa com outra mulher. Ele também gastava como um verdadeiro príncipe. Comprava presentes absurdamente caros para a amante. Bolsas de grife, joias brilhando mais que estrela no céu, perfumes importados, sapatos caríssimos, tudo pago sem pestanejar, como se o dinheiro caísse do céu. E para bancar toda essa esbórnia, o sem-vergonha ainda tinha a audácia de usar o cartão corporativo da própria empresa, que dona Regina sustentava com tanto suor, sem nunca desconfiar que estava bancando a farra do traidor. Apesar da dor esmagando o peito e das lágrimas teimando em cair, dona Regina não era mulher de ficar se lamentando pelos cantos. Conhecia a vida dura desde menina e sabia que, diante de uma traição dessas, chorar não adiantava nada. Então, enquanto ainda segurava o relatório do detetive nas mãos trêmulas, ela fechou o semblante, respirou fundo e tomou uma decisão firme como pedra. Ali mesmo, ainda com o coração partido, começou a maquinar uma vingança à altura da humilhação que sofreu. A cabecinha dela, tão acostumada a resolver problema de empresa grande, virou um verdadeiro moinho de ideias. E dona Regina jurou de alma e voz baixa que daria o troco. Um troco que ele jamais esqueceria, que ele pagaria tintim por tintim, cada lágrima derramada e cada centavo roubado. Não, aquilo não iria ficar barato de jeito nenhum. Agora é sua vez de participar. Alguém já se aproximou de você com intenção de tirar proveito? Deixe nos comentários. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo. Gostaria muito de saber. De cara ligou para o banco e bloqueou todos os cartões. Os da empresa e os dela também. Nunca se sabe, né? Tudo sem avisar André. Na primeira oportunidade em que André tentou usar o cartão para pagar um jantar luxuoso para sua amante, como fazia com frequência, algo inesperado aconteceu. O cartão foi recusado. No começo, ele soltou uma risadinha nervosa, dando de ombros como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Virou-se para a mulher à sua frente e disse, com ar de superioridade: "Isso acontece toda hora! Deve ser problema da máquina ou erro da operadora." Sem se preocupar, entregou outro cartão para o garçom, certo de que aquilo seria resolvido num piscar de olhos. Mas a segunda tentativa falhou também. E a terceira. Cada nova negativa parecia pesar o ar ao redor deles, e a tensão no restaurante elegante e cheio já chamava atenção. Irritado e cada vez mais desconcertado, André descarregou sua frustração no pobre garçom, um rapaz humilde que apenas fazia seu trabalho. "Aposto que isso é incompetência sua. Se trabalhasse para minha empresa, já estaria na rua agora.
disse com a arrogância transbordando nas palavras. O garçom, visivelmente sem graça, apenas se desculpou rapidamente e se retirou prometendo resolver. Quando voltou, estava acompanhado do gerente do restaurante, um homem de expressão séria, que, tentando manter a compostura, perguntou: Senhor, teria algum valor em dinheiro vivo? Parece que seus cartões realmente estão com problemas. A humilhação já era completa. Tentando reverter a situação, André sacou o celular do bolso e, num gesto rápido, tentou ligar para a dona Regina, certo de que ela resolveria tudo num estalar de dedos. Mas, para sua surpresa, ela não atendeu. E nem nas outras tentativas seguintes. Cada chamada caída era um golpe direto em seu orgulho. Com a ameaça velada de chamar a polícia por conta da dívida não paga, o gerente do restaurante foi firme. Ou o homem acertava a conta, ou seria necessário resolver a situação de outra maneira. Sem outra alternativa, André, roxo de raiva e vergonha, foi obrigado a deixar seus documentos e o celular como garantia, prometendo voltar no dia seguinte para acertar a dívida e evitando por um triz terminar a noite atrás das grades. Saiu de lá fervendo de ódio. Na cabeça de André, aquilo só podia ser um grande mal-entendido. Afinal, ele ainda acreditava que seu plano estava funcionando perfeitamente. Não podia imaginar que os ventos tinham mudado e que a tempestade estava só começando. Chegando em casa, foi direto tirar satisfações com Dona Regina, perguntando com irritação mal disfarçada sobre os cartões bloqueados e as ligações ignoradas. A idosa, com a serenidade de quem já conhecia muito bem o jogo, apenas sorriu e respondeu: Deve ser algum problema no banco, querido. Amanhã eu ligo lá para resolver. André tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o quanto estava furioso. E foi nesse momento, ao vê-lo com o rosto vermelho e as palavras venenosas na ponta da língua, que Dona Regina enxergou o verdadeiro homem com quem havia se casado. O véu de encantamento que ela mesma havia tecido se rasgou, e tudo o que restou foi a dura realidade. Ele nunca se importou com ela, só com o dinheiro. Determinada a proteger o que era seu e dar uma lição à altura, no dia seguinte, a senhora não foi ao banco para resolver o cartão de crédito como prometido. Em vez disso, sentou-se com seu advogado e com seu gerente bancário para fazer mudanças profundas em sua vida. Alterou seu contrato de casamento, redigiu um novo testamento e tratou de deixar muito bem claro quem seria o verdadeiro herdeiro de seu legado. Sem filhos e sem mais família, todos sempre se perguntaram o que seria do império que ela e seu falecido marido construíram. Agora, essa resposta estava guardada a 7 chaves, entre Dona Regina, seu advogado e seu fiel gerente bancário. A verdade, minha filha, é que a pobrezinha já vinha travando uma batalha silenciosa contra um câncer fazia anos. Uma luta dura, sofrida, que ela enfrentava com aquele sorriso sereno que enganava todo mundo. Só Deus sabe as noites de dor e solidão que aquela mulher passou, caladinha, sem querer preocupar ninguém. Mas Dona Regina, com a sabedoria de quem já tinha vivido muito, foi se preparando. Organizou tudo, nos mínimos detalhes. Escreveu uma carta de próprio punho, deixou o testamento arrumadinho, separou cada papel, cada instrução, tudo feito com tanto carinho, como quem já sabia que o tempo estava se esgotando. Na verdade, foi isso que ela tinha ido fazer no banco outro dia. E então, quando menos se esperava, a notícia veio como um baque. A senhora Regina partiu. Foi embora em silêncio, levando com ela uma história de força, de amor, e também de uma grande decepção amorosa. Aí, menina, no velório, você precisava ver o cinismo do André. Terno caríssimo, óculos escuros e cara de viúvo triste. Puro teatro. Quando chegou a hora da leitura do testamento, minha filha, o clima ficou pesado, dava para cortar o ar com uma faca. Todo mundo com a respiração presa, esperando para ver quem ia ficar com o quê. Mas olha, ninguém estava preparado para o que veio. Primeiro, anunciaram que a empresa, a tão sonhada empresa, foi repartida entre os acionistas.
Aqueles mesmos que sempre estiveram com ela nos momentos difíceis. Depois, a fortuna, que era muito maior do que qualquer um imaginava, foi destinada inteirinha para criar uma ONG dedicada a cuidar de crianças abandonadas, oferecendo casa, estudo, tudo que uma criança sonha e precisa. E os carros de luxo, as casas imensas, colocados à venda e o dinheiro destinado a instituições de caridade. O salão ficou em silêncio, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. As caras de choque, de incredulidade. Ninguém ali sabia direito se aplaudia, chorava ou desmaiava. E pro André? Ah, minha filha, ele ganhou uma chave misteriosa. Como disse antes, ela acabou sentindo algo forte por ele. Ele foi correndo no banco, todo ansioso. Com a mão tremendo de ansiedade, ele girou a chave no cofre. A trava fez um estalo seco que ecoou na sala silenciosa. Devagarzinho, como quem abre a porta de um segredo proibido, puxou a pesada porta de aço. Lá dentro, envolto numa luz fria e impessoal, repousava algo que ele jamais poderia imaginar. Brilho de joias, pilha de dinheiro, documentos milionários? Não, apenas um copo. Um copo simples de café expresso, já frio e esquecido pelo tempo. Ao lado, um pequeno bilhete, dobrado com cuidado com a caligrafia delicada e inconfundível da Dona Regina. Espero que goste do gosto amargo. Com amor, sua falecida esposa. Eu me racho só de lembrar. Ela sabia de tudo desde o começo. Deu foi um tapa de luva de pelica nesse traste. O André ficou arrasado, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Virou motivo de chacota na cidade inteira. Nem na cafeteria onde trabalhava antes quiseram ele de volta. E a Dona Regina? Ah, minha flor, foi embora desse mundo de cabeça erguida, sabendo que a verdadeira alma gêmea dela já estava lá do outro lado esperando. O André, que era só um interesseiro barato, ficou chupando o dedo e com o gostinho amargo do café para a vida inteira. E essa é a história, minha querida. Nunca subestime a esperteza de uma velha apaixonada.